Se a gente segue, assim, por exemplo, a visão do Gênesis, da Bíblia, e que no primeiro dia veio a luz, depois veio a terra, depois veio as águas, depois os seres aquáticos, e bababá, e no final, da costela de Adão criou-se Eva, e aí começa a humanidade. Então, depois que Brahma, Deus, criou tudo, todo esse pano de fundo da matéria, aí ele falou nos Vedas, na linguagem védica, Jagno vai Vishnu, meus queridos, agora sejam felizes com Jagya, com sacrifício. Agora entrem no sacrifício, no Jagya. Sem sacrifício não é possível manter o corpo, não é possível manter a existência. Precisa comer, precisa dormir, precisa se defender, precisa procriar, e tudo isso envolve outras milhões e milhões de atividades, que é um Jagya, que é o sacrifício. Acordar 4 horas da manhã, lá no Cabo Sul, tomar um trem para chegar às 8 horas no trabalho, é Jagya. Se não tem dinheiro, se não tem comida, isso é Jagya, isso é sacrifício. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né? Então foi ali sentenciado, agora vai ter a dor do parto, agora o homem vai ter que suar para poder ter o seu pão de cada dia. Isso é Jagno vai Vishnu. Sejam felizes com esse Jagya. Sem Jagya não é possível ser feliz, né? Então aqui fala que depois depois da criação do mundo material, então o Senhor deu a sabedoria védica que ensina como viver livre do enredamento material. Quando as atividades próprias para o gozo dos sentidos, a saber, o capítulo Karmakanda, terminam, então aparece a oportunidade para a compreensão espiritual, oferecida sob a forma dos Upanishads. Então, se a gente vai estudar os Vedas, cada uma das seções védicas foi trabalhando diferentes apelos. Esse exemplo que eu dei do peixe na lua certa para desapegar, então os Vedas têm várias receitas. É por isso que a gente vê na seção Karmakanda os brahmanas védicos super ocupados em sacrifícios, em Roma, em Agnihotra, em adoração às deidades nos templos, né? Harikata, tudo isso é Jagya, tudo é sacrifício dentro dos Vedas. Evidente que Chaitanya Mahaprabhu veio inaugurar o Mahajagya, que é o Sankirtana Jagya para Kali Yuga, o grande Jagya, o grande sacrifício do santo nome de Krishna. Para cada era existe um Mahamantra, para cada era existe um Jagya específico. Para Kali Yuga é o Mahamantra, né? Em outras eras era Yoga, meditação. Em outras eras era Puja, adoração às deidades. Em outras eras era Agnihotra, cerimônia de fogo. E todas são Jagyas, todas são sacrifícios. Quando as atividades próprias para o gozo dos sentidos, a saber, o capítulo Karmakanda, terminam, então aparece a oportunidade para a compreensão espiritual, oferecida sob a forma dos Upanishads, que fazem parte dos diferentes Vedas. Assim como o Bhagavad Gita faz parte do 5º Veda, a saber, o Mahabharata. Os Upanishads marcam o começo da vida transcendental. Então, até então, outras escrituras é apenas como viver bem. Ter boa comida, ter boa progenie, ter um bom casamento, né? Como ficar livre das doenças, né? Como construir uma casa dentro do padrão Vastu Shastra, toda harmoniosa para a vida espiritual, como ter boas massagens, como ter vida sexual satisfatória. Isso são Vedas. Mas aqui Prabhupada diz que agora a parte que marca o começo da vida transcendental ou da vida espiritual começa nos Upanishads. Om Purnam Adat Purnamidam, quando começa a mostrar a natureza do Supremo, a natureza do Divino, do Criador. Que até então fica falando da criação, e todos os artefatos, todas as manipulações da criação, de como viver bem no mundo da matéria. Mas depois os Upanishads começam com a grande questão. Atato Brahmangyasa, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a meta última da vida? Lembra que na última aula eu falei sobre Jatpurushata,
As 4 metas primárias: comer bem, dormir bem, comer bem, fazer sexo bem. Mas aí vem Pancha Purushartha, a quinta essência, que segundo Prabhupada começa nos Upanishads, que é quando você questiona sobre a transcendência, sobre o divino. Enquanto se está no corpo material, há ações e reações nos modos materiais: bondade, paixão e ignorância. Então todo o nosso pensar, sentir e desejar está conectado com bondade, paixão e ignorância. Comida da ignorância, comida da bondade, música no modo da bondade, da ignorância e da paixão. Tudo que a gente tem contato nesse mundo, a gente pode classificar, ou está na bondade, ou na paixão, ou na ignorância. E para a vida espiritual, na vida brahmínica, é recomendado sempre estar em qual a guna que nós devemos estar? Bondade. A bondade, em sattva guna. Comer alimentos no modo da bondade, ouvir música no modo da bondade, se relacionar com pessoas no modo da bondade, estudar escrituras, livros sagrados no modo da bondade, viver como um Brahman no modo da bondade. Quando começa a entrar raja, paixão e ignorância, então a nossa vida material e a nossa vida espiritual começa a ficar complicada. A gente está saindo do Dharma, do nosso Dharma. Deve-se aprender a ser tolerante ao sofrer as investidas das dualidades, como felicidade, tristeza, o frio e o calor. E sabendo tolerar essas dualidades, deve-se buscar a liberdade das ansiedades produzidas pelo ganho e perda. Quando a gente está materializado é assim mesmo: fome, calor, acorda irritado, vai dormir irritado, chora, ri, não há, honra e desonra, gosto e não gosto, quero e não quero. Isso é vikalpa sankalpa, chama-se oscilação da mente, né? Às vezes você acorda no modo da bondade, canta sua japinha, aí vai trabalhar, já se irrita com o patrão, já vai ficando no modo da ignorância, da paixão, fala palavrão, a mente começa a pregar e vira um turbilhão, é feito dominó. Mas aí o Brahmana e o devoto, o iniciado, que já canta japa, que já canta gayatri, que já adora a deidade, que já toma praçada, que já conhece o Bhagavad Gita, deve lembrar das instruções do Guru e de Krishna. Olha a tolerância, olha a humildade. Trinada pensa nitinada, tarora pensa ridinada. Mas humilde e tolerante que uma palha e uma grama na rua, oferecendo todo o respeito a todo mundo, sem esperar nenhum respeito em troca. Então a filosofia, meus amigos, é para nos salvar desses momentos. Às vezes as pessoas falam: a filosofia é para ser colocada em prática, no nosso dia a dia, em várias circunstâncias da nossa vida, é para ser colocada em prática. Essa posição transcendental é alcançada em plena consciência de Krishna, quando a pessoa se coloca em completa dependência da vontade de Krishna. Renúncia, desapego, sannyasa significa sannyasa, renúncia significa que vou aprender a depender 100% de Krishna. Isso é sannyasa. Você não vai depender da sua inteligência, você não vai depender da sua aposentadoria, você não vai ficar dependendo da sua força física, do seu intelecto, das suas artimanhas, das suas malícias. Mas você vai se entregar aos pés de lótus de Krishna e você vai aprender a depender dele 100%. 100% da dependência de Krishna. Esse é um Bhakti Yogi, esse é um devoto. Esse é um devoto. Estou aprendendo a viver, a depender 100% da misericórdia de Deus e dos meus mestres. O que eles acharem que é melhor para mim, o caminho que eles me conduzirem, esse será meu caminho. É difícil, porque existe o nosso ego, existem os nossos desejos, existe o nosso karma, os senhores do karma em cima da gente. Existem muitas e muitas atividades de vidas passadas, nossas dívidas kármicas. Entende? Existem as ofensas dentro do processo, ofensa ao Harinama, a Japa, ao Santo Nome, ofensa aos Vaishnavas, ofensa às Escrituras, ofensa ao Guru. Existe a nossa preguiça mental. Kali Yuga, a gente é muito preguiçoso.